Você está acompanhando o SBT Notícias ao vivo, agora são 3 horas e 42 minutos e vamos falar de futebol. Pela Libertadores, o Grêmio foi até o Chile e acabou derrotado pelo Universidade Católica. O único gol da partida foi marcado pelo atacante argentino Sebastián Sáenz, ainda no primeiro tempo. O Grêmio é o terceiro colocado do Grupo H, com apenas 1 ponto. E o atacante brasileiro Jonas, do Benfica, discutiu com torcedores do Sporting após clássico válido pela Taça de Portugal. A equipe do atacante brasileiro saiu derrotada por 1-0 e perdeu a vaga na final. Na saída do estádio, Jonas foi provocado pelos torcedores rivais. E respondeu. Cada vez mais os brasileiros pensam em melhorar de vida fora do país. Aumentou o número de pessoas que buscam oportunidades no exterior, segundo dados da Receita Federal. Faltam 4 meses para Alan embarcar em busca de uma vida nova. O professor já morou na Irlanda, agora o destino é o Canadá. O primeiro passo é fazer uma faculdade, depois vai atrás do visto permanente. A ideia é não voltar. Eu tenho enfrentado a dificuldade de ser professor no nosso país, assim, com as condições de trabalho, salário, principalmente professor de idioma, assim. Nos últimos 5 anos, o número de brasileiros que decidiram sair do país cresceu 80%. No ano passado, a Receita Federal emitiu mais de 22.500 declarações de saída definitiva do Brasil. Em 2014, foram pouco mais de 12.400. Hoje, os países mais procurados são Canadá, Japão e Portugal. Mas não é só arrumar as malas e ir embora. Tem que se planejar antes. O investimento por ano não sai por menos de R$20 mil. Você tem que saber onde você vai pisar, as pessoas que você vai encontrar lá, cultura, religião, economia e, obviamente, fazer todos esses ajustes para que você ache uma casa bacana, um apartamento. Só essa agência, que oferece programas de imigração, registrou no ano passado um aumento de mais de 30% na venda de pacotes para o exterior. O motivo é quase sempre o mesmo. O brasileiro está insatisfeito com a realidade do país e tem buscado uma melhor qualidade de vida e, principalmente, emprego lá fora. Atualmente, a taxa de desemprego aqui é de 12,4%. São 13 milhões de pessoas sem trabalho. Alan consegue se virar como freelancer, mas espera viver mais tranquilo em terras estrangeiras. Poder crescer profissionalmente, poder ter minha família, ter minha casa e uma aposentadoria. O WhatsApp anunciou uma mudança nas regras de privacidade. Agora, os usuários poderão escolher se querem ou não entrar nos grupos de conversa do aplicativo. Eu queria parabenizar vocês aí por estarem nesse desafio. A mensagem vai para o grupo em que Guilherme compartilha conteúdos de trabalho. Ele está entre os mais de 1,5 bilhão de usuários do WhatsApp em todo o mundo e vai experimentar a novidade. Eu acho que isso é fundamental, a pessoa escolher se ela quer ou não, porque isso faz com que ela tenha, eu estou interessado nesse conteúdo. No Brasil, mais de 120 milhões de pessoas usam o aplicativo. Em média, há 6 integrantes em cada grupo. A empresa informou que a atualização pode levar até 3 semanas para atingir todas as contas do WhatsApp. A mudança aconteceu a pedido dos próprios usuários, que vão ter 3 alternativas de controle de privacidade nos grupos do aplicativo. Para ativar o controle, é preciso entrar em configurações, tocar em conta, depois em privacidade e, por último, em grupos. Se escolher todos, a entrada nas conversas é totalmente liberada. Em meus contatos, somente quem estiver na agenda vai poder adicionar a pessoa a um grupo. Ao optar por ninguém, cada um dos convites será avaliado. Para este professor de segurança da informação, a medida deve diminuir o compartilhamento de informações falsas. Não é só mensagens falsas que também nós vamos inibir, o WhatsApp irá inibir com isso. É também mensagens indesejadas. Mais de 500 milhão de usuários, ou melhor, de dados sigilosos de usuários do Facebook ficaram expostos por meses em servidores da Amazon. O problema já foi resolvido. Informações como fotos, músicas e reservas de voos e hotéis ficaram expostas. Desta vez, o mais grave foi o vazamento de senhas e de logins dos usuários do Facebook. Com esses dados desprotegidos, os perfis ficaram totalmente abertos.
Especialistas avaliam que nesse vazamento o Facebook não teve culpa pelo mau gerenciamento dos conteúdos. A falha aconteceu por erros no software de 2 empresas de segurança cibernética. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 3h47. Investigações preliminares apontaram que uma falha no sistema de processamento de dados derrubou o Boeing 737 MAX na Etiópia. As 157 pessoas que estavam a bordo morreram. O relatório foi lido pela ministra dos Transportes da Etiópia. The crew performed all the procedures. A equipe realizou todos os procedimentos indicados pelo fabricante do avião, mas não conseguiu controlar a aeronave, disse Dagmait Moggs. A investigação aponta que uma falha no software forçou o nariz do avião para baixo, repetidas vezes. A aeronave da Ethiopian Airlines caiu no dia 10 de março, pouco depois de decolar do aeroporto de Addis Abeba. 157 pessoas morreram. Menos de 5 meses antes, outro avião do mesmo modelo caiu na Indonésia. Num efeito cascata, vários países proibiram que o modelo da Boeing, o 737 MAX, fosse usado pelas companhias aéreas. O Ministério dos Transportes da Etiópia pediu que a fabricante de aviões realize uma revisão no sistema de controle de voo e que as autoridades verifiquem essa checagem antes de liberar aviões para voar. A empresa americana Boeing informou que vai atualizar o sistema utilizado nos aviões e vai realizar novos treinamentos com os pilotos. A Administração Federal de Aviação aqui dos Estados Unidos disse que está acompanhando os trabalhos das autoridades da Etiópia para entender o que realmente aconteceu no dia 10 de março. Uma comissão independente foi criada para fiscalizar a distribuição de alimentos e donativos em Moçambique, depois das denúncias de desvio da ajuda humanitária destinada às vítimas do ciclone tropical Idai. O governo de Moçambique admitiu o sumiço de uma série de produtos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades também vai fiscalizar os donativos. As Nações Unidas pediram à comunidade internacional quase 400 milhões de dólares para atender a região atingida pelo ciclone no sul da África nos próximos 3 meses. Por enquanto, só recebeu 46 milhões. A situação sanitária precária é uma das grandes preocupações das autoridades. Mais de 1.400 casos de cólera já foram confirmados. A ONU anunciou o envio de 900 mil doses de vacina contra a doença. Um laudo divulgado nesta quinta-feira pela Polícia Federal afirma que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio foi provocado por um curto-circuito em um ar-condicionado do auditório. Os peritos chegaram a essa conclusão depois de 7 meses de investigações. Em meio a tanto fogo, o desafio era descobrir onde as chamas tinham começado. Técnicas modernas, como scanner de ambientes, ajudaram a montar esse quebra-cabeça. Outro passo foi analisar imagens do circuito de segurança do museu. As cenas mostram os primeiros sinais de fumaça numa sala do 2º andar. O rastro indicou que ela vinha da sala de baixo. Era o auditório. Nele ficavam 3 aparelhos de ar-condicionado. O laudo concluiu que o incêndio começou em um destes aparelhos. Segundo os peritos, os 3 equipamentos estavam ligados de forma inadequada no mesmo disjuntor, o que provocou uma sobrecarga. Não estava seguindo a recomendação do fabricante. Essa é a conclusão que a gente chega. Pode ser que o disjuntor não tenha percebido a falha, porque ele estava com uma corrente maior do que a recomendada pelo fabricante. O laudo também apontou que o prédio não tinha um sistema de combate a incêndio completo. Não havia detectores de fumaça funcionando, alarme, sinalização, nem porta corta-fogo. Os peritos descartaram que o incêndio tenha sido criminoso, mas a Polícia Federal não informou se os responsáveis pelo museu responderão por uma possível negligência. Eu acredito que a gente vai chegar ao bom termo ao final da investigação, mas nesse momento a gente não quer apresentar nada. O jornalista Léo Dias lançou na noite dessa quinta-feira a biografia não autorizada da cantora Anitta. O evento contou com nomes importantes do jornalismo e da televisão. Se o furacão Anitta atrai multidões. Ela dança, ela é polêmica, ela canta,
ela faz tudo. O autor do livro não fica para trás. Eu sou fã do Léo Dias, admiro muito o trabalho dele. O lançamento de Furacão Anitta em São Paulo lotou esta livraria de fãs, amigos e colegas de trabalho de Léo Dias. O jornalista passou 1 ano escrevendo a biografia não autorizada sobre o sucesso meteórico da cantora de 26 anos. A gente tem que respeitar também o jornalismo de celebridades, porque é jornalismo, e uma figura como a Anitta, que é uma cantora que chegou lá pelos méritos dela. Para escrever o livro, Léo Dias acompanhou de perto a carreira de Anitta durante 7 anos. A biografia, que traz depoimentos, histórias e revelações sobre a vida pessoal da cantora, tem dado o que falar. Antes mesmo de chegar às livrarias, versões piratas da publicação já circulavam pela internet. Mas o que poderia se tornar um problema foi visto pelo autor como uma forma de atingir ainda mais leitores. O Brasil não é um país de livrarias. O Brasil não é um país de grandes leitores de livros. A história que eu quero que esse livro faça é que vá além das livrarias. A gente, em breve, vai começar a vender em bancas de jornal. Vai ter essas lojas de apartamento. Tive a honra de trabalhar com o Léo Dias em revistas, em jornais. Já fui colega de algumas equipes em que ele trabalhou. E eu sei do que ele é capaz. Esse cara é um tremendo repórter. Tem bomba por aí, mama? Tem! Tem umas passagens que só quem comprar o livro é que vai saber. Você começa a ler, você já quer terminar logo para ver qual é o próximo babado. E você vai ver a seguir. Grave acidente com um caminhão de lixo deixa 2 mortos no Distrito Federal. Mãe e filha vivem momentos de terror dentro de carro de aplicativo dirigido por assaltantes no Rio. E em São Paulo, jovem é atingida por bala perdida durante troca de tiros entre PM, a paisana e assaltantes. Você vai ver já já no SBT Notícias.